Ei, Olá, conseguimos. Olá, tudo bem? desculpa, eu tava com um problema aqui com a conexão. Acho que agora tá boa, né? Acho que agora tá boa. Eu tava te pedindo a solicitação. Está um pouquinho atrasado, mas não tem problema. Vamos lá. Mil desculpas, pessoal. Eu tava com dificuldade aqui, mas acho que tá tudo certo aqui agora. Não, Tudo bem? o melhor é esperar pela live, né? Esses 5 minutos não vai matar ninguém. Vamos lá, Flávio. Muito obrigada. Eu sou Eliane, estou como presidente da BRH Minas Gerais e a gente vai ter esse bate-papo aqui. Bom, te apresentar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Mas o Flávio Canto, gente, ele é um dos maiores nomes do judô. E o judô, eu acho que ele tem algumas, como que a gente fala, algumas inspirações muito bacanas, principalmente para esse momento do coronavírus que a gente está vivendo, né? Você é atleta desde 1989. Você está com quantos anos, Flávio? Olha, me disseram que na quarentena a gente faz aniversário, o ano não acontece. Então, se não acontecer, eu tô com 44. Se acontecer, de fato, eu fiz 45 semana passada. Ah, e você já representou o Brasil, né, como seleção brasileira, fora, no Pan-Americano, trouxe medalha bronze pra gente. Bom, mas vamos falar um pouquinho do judô. Me conta, Flávio. A gente não pode esquecer de falar também sobre esse movimento, que é esse movimento reação, que é um movimento super bacana, que eu acho que essa palavra, né, reação, tem um nome bem forte, né, e significante para esse momento que a gente está vivendo do coronavírus. Mas vamos falar sobre um pouquinho do judô. Flávio, eu acho que um dos lemas, né, do judô, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que sentir muito, que o importante, a gente estava no nosso bate-papo, a gente estava conversando, que o importante não é derrubar o outro, e sim como que a gente cai e a gente levanta de novo. E o que a gente mais precisa nesse momento do coronavírus é isso, a gente cair e levantar de novo, cair e levantar de novo. Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Sensei Breno está aqui acompanhando aqui a live. Sensei Breno, a gente vai fazer amanhã, tá? É Ah, porque é? terça e quinta, nesse horário, a gente faz um treino. E hoje a Ah, gente está passando para amanhã, porque a gente teve esse evento nosso hoje. E aí aham. a gente. Bom, se o pessoal se animar muito aí, se tiver quórum, a gente faz depois daqui, a gente faz o treino aqui. O Breno já está aí a posto. A gente pode fazer depois, a gente faz amanhã. A gente combina aqui no final. Bom, prazer enorme estar aqui. A gente está talvez vivendo o melhor momento da história do nosso instituto para exercer o nosso nome, né? Reação. O Reação Uhum. já existe há 20 anos, tem 17 anos de fundação, e era um nome que tinha como objetivo homenagear esse momento do judô menos percebido, mas tão importante, né? Que é você cair e levantar. Né? O judô, eu acho que é a arte que ensina a levantar. E o esporte está recheado de metáforas, seja qual for o esporte, né? Ele tem sempre grandes histórias e grandes exemplos que nos inspiram a carregar para nossas vidas pessoais essas histórias. Né? Eu sempre, desde garoto, quando eu via alguém quebrar um recorde mundial, quando eu via alguém que vinha de um lugar improvável de chegar longe, de ganhar uma Olimpíada, para mim aquilo sempre serviu de inspiração para olhar para mim e falar por que eu não posso ser isso ou aquilo. Então o esporte sempre me ajudou a criar asas, né? E sonhar mais alto. Acho que E por muito isso que da talvez disciplina, o judô é muito da disciplina. Eu acho que o esporte traz muito da disciplina, né? Mas como é que é isso? para mim, assim, a gente fala muito de disciplina em tudo que a gente quer, né? Fazer todo Isso. objetivo que a gente tiver, a gente precisa colocar disciplina. É dito, né? Virou até clichê que a disciplina é a ponte entre um sonho e a realização desse sonho. Agora, para mim, mais até do que isso, disciplina está sempre ligado à consistência. Eu comecei o judô mais tarde, eu comecei no mês que eu completaria 14 anos, uma idade teoricamente avançada para você ter pretensões olímpicas. Mas comecei com a pessoa certa, comecei com o Geraldo Bernardes, o meu sensei. Sensei, a tradução literal é aquele que ilumina caminhos. O Geraldo, ele é um cara que acende as estrelas em cada um, me fez sonhar grande. E como eu tinha começado tarde, a maioria dos meus amigos, que eram os grandes campeões daquela idade, tinham começado com 5, 6 anos, eu coloquei na minha cabeça que nos anos seguintes eu teria que treinar o dobro que todo mundo. E assim eu comecei a fazer. E o Geraldo sempre me dando força, me motivando, e eu fui acreditando naquele sonho que no início parecia muito improvável, às vezes até quase patético, mas a coisa foi começando a acontecer. Né? Eu tive algumas lições importantes que eu aprendi com o Geraldo e com o judô. Talvez a primeira delas é que você não precisa esperar os outros acreditarem em você para você acreditar em você. Então, isso foi talvez a primeira delas.
e que foi a que me levou muito rapidamente para a seleção adulto. Eu era júnior, mas 5 anos depois eu fiz uma seletiva entre os adultos e acabei levando, com essa ideia, né, de... Até fui provocado na véspera da final, eu ia fazer a final com um cara muito melhor que eu. Eu nunca tinha ganhado nem campeonato carioca, né? Eu cresci perdendo. E ele me chamou para conversar e falou, olha, Flávio, era o técnico da seleção do Rio, né? Eu competia pelo Rio e tal. Eu acho que você vai perder e todo mundo que te conhece ou que conhece judô acha a mesma coisa, porque é improvável que alguém pense que você vai vencer, porque você acabou de chegar, você nunca ganhou nem campeonato carioca. Aí eu fiquei tentando entender qual o motivo dele falar aquilo na véspera daquela final, a final era no dia seguinte. E aí no final ele falou uma coisa meio que para mim na época não fazia tanto sentido e hoje faz muito. Ele falou, olha, vai demorar muito tempo para alguém acreditar em você, então começa acreditando em você por todos nós e prepara a tua cabeça para ser vencedor. Então passei a noite lutando com esse meu adversário, me preparando para tem um sambinha, inconscientemente ser né? campeão. Tem um sambinha, Flávio, que fala assim, sabe quem perguntou por você? Ninguém. Então, se a gente, eu acho que é isso, né? É Se a gente não acreditar no nosso potencial, que eu acho que traz muito isso, né? Do autoconhecimento, que a gente traz muito para o RH, se a gente não acreditar no nosso potencial, se a gente não acreditar em nós mesmos, não tem como fazer o outro acreditar. É natural que a gente que ter força sempre é bom, né? Mas nem sempre a gente tem isso. Eu tive sorte de ter um técnico muito bom, mas quando a gente não tem alguém ali do lado, a gente tem que acreditar e começa por nós, né? E a história da disciplina que você perguntou, como eu comecei tarde no judô, eu precisei desenvolver uma estratégia para recuperar o tempo perdido. E a minha estratégia era treinar mais que todo mundo. Então, eu perguntava para os faixas pretas da academia, eu era faixa branca, fazia um papel até meio patético, perguntava quantas horas você treina por dia. Eu sabia, né? Estava acompanhando, falava, vou treinar o dobro, né? E assim eu fiz. E quando eu tinha desafios que eram duros, eu tentava deixar eles mais duros ainda. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tinha um professor Carlos Vilar, querido Carlinhos, da natação. Eu fazia muita natação para me preparar, junto com o Paulo Caruso, meu preparador físico. E eu nadava com frequência, né? Então 2.000 metros por dia. E aí teve uma época que a gente começou a falar, vamos dificultar isso, vamos nadar de calça de moletom e casaco de moletom. Então, assim, aqueles 2.000 metros passaram a ser muito mais duros do que os dos outros que treinavam sem casaco e calça de moletom. Então, só pequenos exemplos, mas que me ajudaram a entender que disciplina estava ligada a transformar a vontade em ação todo dia durante muito tempo, né? O que mais tem assim no esporte é alguém que queira ser campeão olímpico hoje, aí faz por onde, mas daqui a uma semana ele já está fazendo outra coisa. Você tem que ter muito foco, né? E eu acho que é isso que o judô, nesse lado da disciplina, me trouxe. E eu acho que a gente precisa usar agora também, né? Uhum. E me fala um pouquinho, né, depois que você passou por isso, pelo judô, a formação desse movimento reação. Né? Eu acho que reação deve muito de reagir à queda. Que eu acho que a gente tem um termo, que eu não sei se você conhece, que é a accountability. Accountability é a atitude individual perante as coisas. Que não adianta você colocar a culpa no outro, não adianta você ficar só reclamando. Você tem que ter a sua atitude pessoal para que as coisas aconteçam. Então, eu acho que é muito dentro disso. Então, assim, me fala um pouquinho desse projeto social, que é super bacana, e que vocês estão planejando também, eu acho que parece que vai ser lançado aí nos próximos dias, é um projeto bem bacana, vocês atletas, para ajudar o movimento do Covid. Me fala um pouquinho sobre essas duas pautas. Bom, vamos lá. O Reação é a melhor parte da minha vida. Existe há 20 anos, 17 anos de fundação, 20 de existência. Começamos em algumas comunidades aqui do Rio, Rocinha, Cidade de Deus. Depois fomos ampliando para outros lugares. Hoje o Reação está em 10 locais, Cuiabá também. A gente tem 2.000 alunos, 75 funcionários, tem um monte de voluntários, eu sou um deles, né? Continuo como presidente, junto com um grupo muito legal que nos ajuda na nossa gestão. E a ideia desde o início era desenvolver potenciais, né? A gente diz potenciais às vezes adormecidos, subestimados, desconhecidos. Era acender a estrela que cada um carrega ali dentro, mas que muitas vezes deixa apagada por falta de... Acho que por falta de visão, né? De acreditar que pode ser mais do que talvez a sociedade tenha imaginado que ela pudesse ser. Então a gente usa uma frase muito, muito poderosa lá dentro, passado não é destino, para inspirar toda essa garotada. E através das histórias que a gente foi construindo ao longo do tempo, todos juntos, a gente vem provando que não importa de onde a gente veio, o que importa é o que a gente faz, aqueles clichês que a gente tem muito na arte marcial, mas que de fato procedem. A gente tem no Reação, no ano passado, por exemplo, o Reação foi a equipe número 1 do Brasil em resultados, né, do sub-13 até os adultos. A gente já teve campeã olímpica, a Rafaela Silva, campeões mundiais, campeã mundial.
Então, a gente vem através desses grandes exemplos de transformação, muitas vezes dentro e outras fora do tatame. Boa parte dos nossos professores são ex-alunos. A gente prova para quem entra que ela pode ser o que quiser ser, né? Eu brinco que muitas vezes no começo a garotada chegava em competição e às vezes reclamava, o pessoal está olhando para a gente com algum preconceito, falando, chegou, isso já aconteceu, né? Chegaram os favelados, eu olhava brincando assim, falava, vai lá e dá porrada nos playboys. Era uma brincadeira, mas a ideia é mostrar para eles que a vida é de luta, né? Então, cabe a cada um ali enfrentar tudo isso. E aí, falando de reação, eu acho que uma das metáforas mais importantes que o esporte traz para a gente é trazer, e eu falo de metáfora porque a gente transfere para a vida pessoal, né? A gente normalmente é ensinado a vencer, né? O ensino tradicional, os protocolos, os paradigmas do ensino nos ensinam a como vencer, como tirar 10 na prova. Repete o que o professor falou. A gente é pouco estimulado a ser ousado e criativo no ensino convencional, né? No ensino formal. E no esporte, você desde muito cedo você lida com a derrota, né? Com muita frequência. O judô você cai todo dia. Então, acho que essa lição de perder, e a geração de hoje você tem videogame, né? Você perdeu, você é game over, você recomeça. Então, você não tem muito luto, você não aprende a lidar muito com o luto. A gente tem um surto grande de suicídio atualmente, especialmente na juventude. Talvez isso também contribua, né? Porque a garotada não cresce com essa construção de pequenos lutos que o esporte vai trazendo para a gente, né? Então, o judô tem um paradigma oposto. A gente começa aprendendo a cair, cai para trás, cai para frente, cai para o lado, para depois a gente poder aprender a derrubar. Porque se você aprende a derrubar e não sabe cair, quando você for lutar, se você eventualmente cair, você se machuca e nem se levanta, né? Uhum. Então, eu acho muito bonito isso, do judô, esse simbolismo do cair e essa progressão. Começa pelo perder para depois chegar no vencer. Porque quando você sabe perder, aí eu vou trazer um princípio do Jigoro Kano, fundador do judô. Quem teme perder já está vencido. Você perder o medo de perder significa você lutar com mais coragem. Porque se você cair, você está preparado para se levantar. Então, o teu foco não está só em não perder e derrubar, ou não perder e vencer. Está em, beleza, é isso, mas se eu cair, eu me levanto rápido, porque estou preparado para, se precisar cair novamente, me levantar novamente. Uhum. Então, por isso que eu acho que não É um seria grande exagero ensinamento dizer. para a vida, né, Flávio? Um grande Eu, ensinamento. A gente não lida só com ganhos, né? E esse momento é um momento de muita incerteza, de muita insegurança que as pessoas estão vivendo, perdendo bastante, né? As empresas estão perdendo, as pessoas estão perdendo. Como é que a gente faz para essa superação? Que eu acho que é o que o esporte ensina bastante. primeiro, aí eu acho que a analogia do esporte é sempre muito boa para a vida, seja É, pessoal ou de, enfim, na PJ ou na pessoa física, né? Eu acho que a gente pode adaptar para onde a gente quiser. Mas eu acho que momentos assim bom, primeiro, eu acho que o esporte ensina muita coisa, né? Talvez uma das minhas maiores derrotas tenha acontecido num momento que eu estava muito bem. Eu estava em primeiro no ranking mundial, Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Eu não só perdi, como eu destruí o braço até hoje, dá para ver aqui. Eu saí carregado do Pan-Americano. Das 14 medalhas do Brasil, só uma, do judô brasileiro, só um não ganhou medalha, que fui eu. Então aquilo acho que mostra que, pelo menos é um exemplo para mim, que eu levo para sempre, que não importa o momento que você esteja, você pode tomar um tombo a qualquer momento, né? Às vezes é uma coisa que acontece fora do trabalho, enfim, a vida é feita disso uhum, também, faz parte. Então, encarar tudo isso levantar rápido, eu acho que assim, primeiro ter otimismo e primeiro entender que isso faz parte, né? Então, não tem história, não tem jornada sem cai e levanta, não tem. O que não pode é você cair e ficar esperando acontecer alguma coisa, né? E depois entender, vou ficar esperando porque depois talvez eu entenda por que isso aconteceu. Eu acho que tem que levantar rápido. A primeira coisa tem que estar sempre lutando. Levanta e continua. Porque mesmo que você não acerte de reação. cara na primeira maneira que você se levantar, você inventa alguma coisa daqui a pouco. Por exemplo, a gente no Reação, todo o nosso conteúdo era presencial. O judô uma modalidade que, por natureza, é presencial. Você precisa do companheiro. Eu tenho treinado aqui direto, isso aqui é o estúdio que a gente inventou aqui, isso aqui é minha casa, né? Mas aqui estão as aulas, aqui estão meus parceiros aqui, ó, cabo de vassoura, vira o parceiro que eu faço. A gente inventou um monte de coisa, aí você pensa, pô, será que funciona? Eu já estava sendo cobrado aqui, que tem um pessoal cobrando o quarentena de hoje que eu não estou fazendo hoje, estou transferindo para amanhã ou para mais tarde. As pessoas estão vindo.
Então a gente tem que ter criatividade, inventar, e mesmo que se não der certo o cabo de vassoura, daqui a pouco inventa outra coisa, mas tem que levantar rápido. Eu acho que é um momento também, já que a gente tem um público de empresa, imagino que participando, é um momento para a gente exercer talvez um dos valores mais importantes, né? Aí tem a ver com o Bushido, que é o código do samurai, tem a ver com a arte marcial, que é a honra. Eu acho que nos momentos que a gente está lá embaixo, é onde a gente tem mais tentação para exercer, para pegar atalhos, né? Eu acho que honra é você se levantar num momento de reação, você levantar sem pegar atalhos. E esse talvez seja um grande desafio das empresas, porque a reputação das empresas, a longevidade delas está ligada à reputação, a nossa longevidade também, né? O imaginário dos outros, a maneira como as pessoas nos veem, tem muito a ver com o tamanho da honra que eles nos atribuem. E quando está tudo dando certo, é muito fácil de ser um cara honrado, né? Fazer o que é certo. Mas quando a gente está lá embaixo, é muito fácil as empresas, vamos mandar todo mundo embora, vamos fazer. O caminho mais difícil agora é talvez o que vai te dar mais consistência lá para frente. Então é hora de construir honra também. Eu acho que esse é um momento muito oportuno para isso. E eu não sei, eu te diria o seguinte, com toda honestidade, a reação vai voltar muito melhor dessa quarentena. A gente fez essa campanha de todo o nosso programa migrar para o online, a gente tem hoje 2.000 alunos, a gente pode, quando acabar isso aqui, ter 200, 300, 500 mil alunos, porque a gente tem a cauda longa aí. Aumentaram os alunos depois que passou para online? Não, a gente tem, quando a gente ainda está na construção, a gente já está fazendo com os nossos alunos, mas a gente vai ter tudo preparado para quando acabar isso, a gente poder oferecer isso para outros projetos sociais Brasil afora. Então a gente não precisa estar mais presencialmente para fazer esse tipo de movimento, né? Então, essa eu acho que é uma grande mudança do coronavírus, que as pessoas estão percebendo que não precisam estar presencialmente. Sim. Né? Exatamente. E a outra história que eu acho que é legal, a gente está falando em reação, e a gente tem falado muito sobre isso, né? A gente normalmente espera se levantar para começar a levantar os outros. E eu acredito que a gente pode começar a levantar os outros antes mesmo da gente se levantar, porque a gente vai fazendo uma reação em cadeia e quando a gente vê, a gente está lá em cima junto com um monte de gente, é muito mais poderoso. Eu acho que construção de time em momentos como esse são muito adequados, né? Porque as pessoas se unem na guerra, as pessoas se unem mais, têm mais empatia, têm mais solidariedade, e quando a gente faz essas costuras, essas amarras, e constrói uma maneira juntos, né, de todos nos levantarmos juntos, eu acho que a gente chega muito mais longe. O Reação, o nosso instituto tem a ver com isso. Ele começou depois de uma derrota para mim muito significativa. Eu perdi uma Olimpíada, uma seletiva de uma Olimpíada que eu achei que eu estaria. Assim que eu voltei para o Brasil da Austrália, isso foi em 2000. Começa a história do Reação e hoje eu posso olhar para trás e dizer que o maior tombo da minha trajetória esportiva, né, que foi depois de 6 anos estar representando o Brasil consecutivamente em Jogos Olímpicos e Mundiais. Na Olimpíada, que eu achei que fosse a minha grande Olimpíada, eu não classifiquei. Mas por causa daquela não classificação, eu refleti, fui provocado e começa a história do Reação, que hoje é o melhor lugar da minha vida, sabe? Dizem que a gente muda muito, né? Pela dor ou pela paixão. Então, assim, quando a gente perde, eu acho que é pela dor, a gente pode fazer algumas guinadas. No primeiro momento, as coisas podem parecer muito obscuras, muito difíceis, mas é aí que vem uma grande mudança. Eu acho que pode ser um aprendizado depois. Que assim, a dor, a derrota, a vida é feita desses dois movimentos, né? Não tem jeito. Então, acho que a gente tem a cultura, né? Eu acho que tem a ver com a nossa maneira de contar a história. A gente só conta a vitória, né? As pessoas só compartilham, ainda mais com rede social do jeito que ela é hoje, que você consegue multiplicar, né, o acesso às informações que você resolve colocar de você. Só você abrir o Instagram de qualquer pessoa, você vai ter alegria, né? Você tem coisa boa. Então as pessoas, às vezes, quando passam por uma dificuldade ou tomam um baita tombo na vida, né, elas ficam achando que elas estão solitárias. E elas esquecem que todo mundo está o tempo inteiro, né? Passando por isso. O Jordan tem uma frase legal, Michael Jordan, que ele fala, né? Eu errei não sei quantas cestas quando meu time dependia de mim e a gente perdeu o campeonato. Eu errei, não sei, e por causa de tudo isso eu me tornei o Michael Jordan que vocês conhecem, né? Então, é criar quase que não é orgulho da derrota, é orgulho de como eu encarei cada uma delas, né? Como elas vieram, como é que eu me saí de cada uma delas. E o aprendizado que vem depois, né? Que a gente aprende. Eu acho que hoje em dia a gente está falando muito disso, de aprender com o erro, de lidar com a incerteza,
essa angústia que todo mundo está vivendo, é porque é a incerteza que todo mundo está vivendo, né? Como é que a gente pode tirar um ponto positivo, levantar, reerguer, que é aquela história, aprender e reaprender, né? Cair, levantar de novo, reagir à queda, reação. Muito bacana. Fala um Eu pouquinho cresci. também, Flávio, que eu acho que é super importante para a gente dar conta desse momento, da mente sã e do corpo sã, desse movimento de vocês. Ah, isso aí foi ideia do Diego. O Diego, É, parceiro já há muito tempo com palestra, a gente conversando sobre. A minha cabeça está muito em cima da campanha, né, que a gente está fazendo que agora era Ipom no Corona, agora está virando Vencendo Juntos. A gente pode falar disso um eu pouco quero que mais você fale da adiante. campanha que eu já até te perguntei. Mas no meio dessa história toda de quarentena, a migração do nosso conteúdo do Reação para o online, né? São 2.000 alunos, então a gente tem que dar aula para criar uma maneira, e o nosso time é maravilhoso, mas fazer isso chegar em 2.000 alunos. E a história da campanha, né? Uma campanha de arrecadação de cesta básica. Primeiro, inicialmente, a ideia era atingir os nossos 2.000 alunos com 3 meses para cada um deles. Então a gente conseguiu fazer isso, agora a gente está migrando para uma outra que a gente pode falar daqui a pouco. O Ipom no Corona vira Vencendo Juntos, com muito mais gente apoiando, um programa muito maior. E nesse período, dessa confusão toda, o Diego me provocou a preparar algum conteúdo que tivesse a ver com o momento que a gente está vivendo. Então, eu tenho a querida Fabi, que me ajuda nisso, de São Paulo, a montar uma storyteller. Eu sou prolixo, eu falo muito, então ela me organiza, me ajuda a ficar, ter um começo, meio e fim mais adequado. E a gente montou, dentro do que eu acredito, né, o Reação tem o nome da nossa metodologia é O Caminho, né? O caminho é alusão ao do judô, né? Judô é caminho suave, do é o caminho. E o caminho, na nossa visão, pressupõe 3 movimentos, né? De construir, conquistar e E olha que compartilhar. bacana, Flávio, ó, desculpa te interromper, mas olha que Não, manda bacana, ver. né? Caminho suave, fala de novo, porque eu acho que é tudo essa trajetória que a gente está vivendo agora no Corona, né? Caminho suave. O caminho, Como que a do é gente pode fazer caminho, esse né? caminho mais suave? Olha, Do é caminho, é. eu acho que a suavidade talvez venha na maneira como a gente lide com essas dores que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Com essas derrotas que a gente vai tendo. Talvez não supervalorizando. Então, a suavidade talvez esteja nesse não supervalorizar o que a gente está vivendo. E entender que toda crise tem oportunidade mesmo, não é só um clichê, não é só uma frase de Não é. efeito. A gente, de fato, pode fazer momentos como esse serem transformadores. Né? Eu digo que se a gente tiver um indicador para medir se aquele tombo que a gente tomou fez sentido ou não, a gente lá na frente olhar para trás e falar, caramba, graças àquele tombo, ele me ajudou a chegar nesse outro lugar que eu talvez não tivesse chegado sem Sim. aquele tombo. Né? Eu estou dando um exemplo Uhum. pequeno, mas que para mim é muito grande, que é a minha maior derrota na seletiva da Olimpíada de Sydney acabou se transformando na minha maior vitória e de tantas outras pessoas, que é o nosso instituto, que é o Reação. Então, quando eu me lembro daquela derrota, eu me lembro de um sorriso, porque aquilo foi talvez um dos melhores momentos da minha vida, sabe? Então, o Que que, é que o a gente valor pode que fazer você com esse traz, perder momento? medo de perder, né? Mas assim, aí a gente está falando um pouco como é que é uma reação bem-sucedida. Eu acho que ela tem a ver com isso. É você, lá na frente, o indicador de sucesso da tal reação é você olhar para trás e lembrar com carinho daquele momento, porque ter orgulho de como você se levantou, sabe? Então, Uhum. eu acho que agora é o que a gente está tentando fazer no Reação. O Reação está crescendo, a reação vai sair maior do que era depois dessa história, não tenho a menor dúvida, e acho que todos nós também, que estamos vivendo tudo isso que a gente está construindo, com time, com equipe, uma reação em cadeia. Então, acho que essa é uma pergunta que todo mundo deve se fazer agora, né? As empresas, as pessoas, no o que eu posso fazer para isso mudar? E qualquer segmento, estou dando o exemplo do judô, a gente está dando aula online com cabo de vassoura, a gente não está com parceiro, estou sozinho em casa. Funciona. A gente tem a garotada toda Funciona. treinando. Então, Uhum. eu acho que com criatividade, a gente pode inventar muita coisa, sabe? Não pode ficar Uhum. parado. Tem que lutar, tem que levantar. Se não acertar de primeira, acerta de terceira, de quinta. Mas cai, levanta e vai adiante. Fala sobre os seus 3 Cs. Você tem 3 Cs que são super bacana. É, a gente tem o nosso programa principal, como eu falei, é o caminho, né? E quando a gente fala de 3 Cs, é que uma jornada completa, na nossa visão, isso inspirado no judô, no bushido, que é o código do samurai, precisa de 3 movimentos, né?
Construir, conquistar e compartilhar. A gente vive numa sociedade hoje muito esquizofrênica, né? Que as pessoas muitas vezes querem conquistar sem construir, do imediatismo, querem rápido, né? Tem até a brincadeira da geração raiz, da geração da minha. A gente tem que ter prazer na construção, tem que ter prazer no enfrentamento da dor, tem que suar, tem que sofrer, falando no esporte. Se a coisa vem muito rápido, ela vai embora muito rápido também. E ainda tem a história de quem quer compartilhar o que não conquistou, que tem muito a ver com esse mundo de rede social, né? Que as pessoas... É uma loucura, a gente está vivendo um mundo esquizofrênico às vezes, e muita gente que tem essas características inspira outras que passam a buscar esse caminho mais fácil. E o caminho que existe, não existe outro, é o caminho difícil, não tem caminho fácil. O caminho tem que ser difícil, senão ele não é consistente. Porque é ele que constrói casca, ele que constrói tudo isso. E se a gente chega muito fácil em algum lugar, na primeira derrota que a gente tiver, a gente não sabe lidar com ela e vai embora, acaba, perde tudo. Então, o construir, conquistar e compartilhar está ligado, na minha opinião, e na opinião da gente que constrói metodologia no Reação, em tudo que a gente faz. Então, quando a gente vai falar de coragem, a gente constrói, conquista e compartilha coragem. Humildade é a mesma coisa, disciplina é a mesma coisa, honra é a mesma coisa, excelência é a mesma coisa, solidariedade é a mesma coisa. E se a gente estiver falando de reação, que é a palavra mais do que nunca do momento, a gente precisa saber que a gente precisa construir, precisa conquistar e precisa compartilhar. Porque se a gente não compartilha o que a gente conquistou, a gente tem um teto muito baixo de sucesso, de tamanho. Eu acho que tudo que a gente busca na vida, que a gente conquista, a gente precisa reverberar. A gente precisa compartilhar todo tipo de crescimento. E precisa também compartilhar a reação. Não adianta nada eu reagir, me levantar sozinho, que tamanho eu vou ter? Que tamanho vai ter essa reação? Eu preciso promover isso no meu entorno. Quanto mais gente puder estar junto comigo, mais alto eu chego, e mais todos nós chegamos, sabe? Então, os 3 Cs, então, te respondendo, construir, conquistar e compartilhar, para mim faz parte de tudo que eu imagino para a vida, sabe? Para qualquer movimento, para qualquer valor, para qualquer atitude, tem que ter esses 3 lugares. Me fala um pouquinho, Flávio, o que você está mais levando desse momento da quarentena? Você já falou dessa reação que vocês estão tendo no movimento, reação, mas como ser humano, o que você tem visto? Assim, compartilha com a gente. O que você tem sentido muito? Você teve algum amigo que teve corona? Você acompanhou? Tive, é claro. Gente que morreu já de corona e tudo, próxima. Próxima, me fala um pouquinho desse. Assim, ninguém sabe como é que ele vai reagir. Eu acho que eu tive também há um mês, tá? Eu fiz a minha quarentena aqui, mas tive febre, tive contato com quem teve, então eu provavelmente eu tive já. E dei a sorte de ter uma boa reação, né? Mas poderia não ter. A gente tem casos de atletas que morreram de corona, né? Então não é só não só as pessoas com algum tipo de doença pré-existente, alguma comorbidade que podem ter uma luta dura contra o corona. A gente já entendeu isso. Então tem que respeitar a doença, né? E o que eu acho, assim, para mim, eu estou muito... Não diria surpreso, mas até contente, com muita empatia de muita gente, solidariedade de muita gente. A gente está fazendo um movimento que está crescendo, que é o Vencendo Juntos, que eu liguei para alguns amigos que de cara já vieram e entraram de cabeça, o Guga, o Gabriel Medina, o Bernardinho, o Lázaro Grael, o Diego do Flamengo, o Daiane dos Santos, Hortência, tanta gente que talvez eu tenha esquecido alguém. O Minota, claro. E isso está crescendo para mais atletas e a gente vai acabar fazendo esse movimento ser um movimento bem grande para a gente poder levar a cesta básica para muito mais gente. Como é que vai ser esse movimento? Conta um pouco para a gente. São vários atletas, o movimento, né? A gente está migrando o nosso, digamos, MVP, né? O primeiro foi o Ipom no Corona, que tinha como objetivo trazer cestas básicas, levar cestas básicas durante 3 meses para o pessoal do Reação, do Instituto. A gente teve 2 apoiadores no começo, o Banco Votorantim e o Gerando Falcões, uma ONG parceira de São Paulo, que nos ajudaram bastante. A gente, com outros apoiadores e gente que fez a doação, a gente na primeira semana a gente já conseguiu levantar os R$600 mil que a gente precisaria para dar 3 meses de cestas básicas por família. E depois disso a gente entendeu que a gente precisava chegar em muito mais famílias e comunidades, porque a gente entende que o vírus, quer dizer, que a fome chega muito antes do vírus, né, nas comunidades. A gente já estava enfrentando isso e percebendo isso no Reação. Famílias que logo na primeira, segunda semana já estavam começando a enfrentar a fome.
Então, agora o movimento cresce, com mais embaixadores. Esse é só o primeiro movimento dessa segunda onda, que passou a ser vencendo juntos, porque o IPOM está muito associado ao Reação, ao Judô, indiretamente a mim. A ideia era que a gente desse pertencimento para todo mundo que está entrando, com um nome mais genérico. E agora a gente está crescendo, vai virar até programa de TV, enfim, a coisa está andando, está crescendo para a gente poder ter mais gente apoiando. E eu estou brincando que vai ser nosso grupo, é o sertanejo de QR Code, né? Com QR Code para a gente conseguir doações. Mas é assim, muito legal ver como as pessoas São mais se entregam, solidárias, se solidárias. entregam, E ajudando. ao mesmo tempo é muito triste, entender? Eu recebi esses dias uma mensagem de um aluno nosso, muito emocionado, eu fiquei super emocionado quando a gente começou a distribuir, dizendo que o pai e a mãe estavam desempregados e que aquelas cestas básicas, que equivalem a R$ 100 por mês, 3 meses de cestas básicas, seriam super importantes para eles naquele momento. Fala, Renan Sá. E ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, né, é muito triste, né, você perceber que esse tanto para tanta gente é tão pouco para tantas outras pessoas, né? É. Essa desigualdade, essa disparidade social tão grande que a gente tem no país é muito triste, né? A gente precisava voltar e repensar muita coisa, né? Acho que não é o meu papel aqui falar sobre isso, mas não é possível que a gente tenha. A gente tem 23% do Rio de Janeiro, por exemplo, vivendo em lugares que não tem saneamento, muito mais, né? A gente está falando de 50% do país, mas estou falando agora em alguma das nossas favelas do Rio de Janeiro. 23%. É claro que tem uma distribuição de renda até dentro desses lugares. Tem gente com muito pouco, gente que tem uma condição razoável, de fato, mas o fato é que tem muita gente muito mal, sabe? E nessas horas a gente vê, o vírus não é democrático. O vírus, eu estou de Não é? quarentena aqui tranquilaço, eu estou em casa aqui, eu posso ficar 3 meses aqui em casa. Agora, a gente tem boa parte do Brasil que não pode sair, que tem que trabalhar para vender o almoço para comprar a janta, sabe? Isso. Então, eu espero que quando acabe tudo isso, a gente cresça nesse valor empatia, não só no sentir, mas também no agir, sabe? Que a gente, de fato, Que a gente faça. construa a possibilidade de diminuir um pouco isso, esses Uhum. abismos tão cruéis, né, que a gente tem hoje na nossa É. sociedade. E eu acho que é isso que a gente. Eu queria, assim, a gente já está quase esgotando o tempo, mas eu queria dividir com você algumas perguntas aqui. O que você acha do trabalho voluntário? Às vezes é pouco, né, valorizado pela sociedade. Nós da BRH é um trabalho voluntário que a gente faz. Eu queria esse comentário seu, que é a Guiar. Deixa eu só responder uma que eu não fiz, que o Diego vai ficar bravo se eu não fizer, com toda a razão, Fala. porque ele me ajudou a desenvolver isso. O Mente Sã e Corpo São, que é a Ah, pergunta que é? você me fez, a gente Sim. desenvolveu, enfim, uma palestra online que tem a ver com construir, conquistar e compartilhar a reação. E conversando com alguns amigos de RH, a gente entendeu que seria legal se a gente pudesse oferecer alguma coisa que também lidasse com saúde. E então o meu preparador físico é um monstro da preparação física, preparou uma série de treinamentos adequados para qualquer faixa etária, para qualquer tipo físico. A gente vai adequar em função de quantidade, de mudança, algumas mudanças de exercício, e a gente constrói foi bem interessante, uma jornada que está ligada a um exercício. A gente vai ter 30 minutos de exercício, 2 vezes por semana, e em seguida, cada capítulo desse nosso Mente Sã, Corpo São vai estar alinhado a um valor do que eu estou falando. Como é que a gente Que reage com coragem? bacana. A gente vai falar Uhum. sobre isso. Então, na verdade, o treino tem uma pegada do valor do dia, coragem, humildade, disciplina, honra, excelência, solidariedade, mas Sim. tem também em seguida um bate-papo, uma pílula sobre uma dessas histórias ligadas ao momento que a gente vive. E no final a gente faz um grande webinar. E outras E onde pessoas que a gente vai preferem. poder ver isso? Para o pessoal que está Não, isso aí, assistindo. a DMT, essa parte é a DMT que É está. da Essa MT que parte tá. eles Nós estão vamos tocando esse divulgar. Muito barco do, bacana. do desse mente sã e corpo são. E a outra coisa que eu acabei fazendo também tem a ver com só a mente sã, porque não sei se todo mundo teria disposição para fazer o treino físico e o espiritual, né, e o mental. Então aí é um bate-papo mais. Eu tenho feito alguns com uma palestra online, na verdade. Mas voltando para a tua história de voluntariado, eu acho que a gente tem uma. Eu quebrei muito esse paradigma ao longo do tempo, né?
Muitas vezes a gente fala em diversidade, vou chegar no voluntariado, e a gente vê pela ótica da minoria sendo eventualmente incluída. E a gente nunca percebe, né, diversidade pela maioria que também está sendo incluída, porque está lidando com alguém que ela não tem tanto acesso e, por conta daquele acesso, passa a ter o entendimento do que talvez não tivesse. Então, a história do voluntariado é parecida. Eu acho que as pessoas, às vezes, olham para o Reação, olham, às vezes, para o que eu falo e falam, pô, mas que legal ser voluntário, fazer isso tudo. É claro que é legal, mas é uma via de mão dupla sempre, sabe? Não tem... Uma via de mão dupla. É o tal do compartilhar. Eu acho que exercer o espírito do voluntariado, ele fica muito mais forte quando você entende que não é uma ajuda, que você não está ajudando os outros, está se ajudando também. Então, não é um benefício para os outros, é um benefício para você também, porque a riqueza que você tem quando você tem... se você coloca isso na tua vida, e eu acho que o sucesso está ligado à quantidade de gente que a gente faz levantar, né? Que a gente ajuda a levantar. Só você ver, os grandes líderes, você contabiliza o sucesso deles pela quantidade de gente que eles fizeram crescer na vida. Claro. Né? Então, ser voluntário é uma oportunidade de exercer esse movimento, que eu acho que é fundamental para a gente crescer, para a gente ter sentido, dar sentido para a nossa vida. O líder é aquele que traz com ele outros grandes líderes. Ele não vai ser líder sozinho. Flávio, a gente está com o tempo aí já esgotado. Tem várias pessoas te parabenizando, vários fãs dizendo o tanto que adora você, o tanto que você inspira. Bom, para a gente fechar, eu queria que você deixasse... Eu acho que assim, a palavra judô já nos ensina muito, é uma grande inspiração aí. A gente fazendo essa analogia do esporte, analogia do judô com o momento que a gente está vivendo. Mas eu queria que você fechasse com, né, uma mensagem aí para todo mundo. E não esquece, hein? Na hora que a gente fechar, grava, porque a gente quer esse vídeo gravado, tá bom? Ah, prazer, beleza. Gente, assim, longe de mim ser... eu acho que cada um tem que construir essa força de dentro, né? Em momentos como o que a gente está vivendo. Mas eu acho que, primeiro, entender que a vida é o que ela é, né? Eu cresci com uma frase do meu pai até, que falava, a gente não pode ter medo da vida. A vida é isso aí, a gente tem que encará-la e enfrentá-la. E o que a gente faz com as coisas que chegam? E a vida privilegia, né? A sorte privilegia quem está em movimento. A gente tem que estar se movimentando, a gente tem que estar lutando. Cai, levanta, sempre com um novo aprendizado. Não tem que ter medo de cair, tem que ter medo de não lutar, sabe? Tem que ter medo de não tentar. Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, o que eu sugeriria é inventar, é usar aquele lado criativo que todo mundo tem, todas aquelas ideias que ficaram guardadas, tira da gaveta. Talvez muitas não funcionem, talvez nenhuma funcione, mas só de você estar tentando, você vai passar para outra fase, para outras coisas. Então, se eu puder sugerir alguma coisa para todos, comecem logo a se levantar, levantando os outros juntos, construção de reação em cadeia muito mais eficiente e com velocidade, porque o mundo é dinâmico, o tempo é dinâmico. Quem não mudar nesse período vai chegar, quando acabar tudo isso, que isso vai acabar, vai voltar no passado. A gente tem que enfrentar essa realidade se preparando para o futuro que já está acontecendo. Isso mesmo, a certeza que a gente tem é que vai passar. E dias melhores virão. Exatamente. Flávio, muito obrigada. Uma delícia esse bate-papo, foi um prazer. E vamos em frente juntos, com muita cooperação. E vamos lá, né? E superar esse momento, pessoal. Tá bom? Muito obrigada, viu, Flávio? Super bacana, adorei. Obrigado a vocês, e força aí para a galera de RH, que é quem cuida do espírito aí das equipes, tá? De cuidar dos outros, de cuidar de cima e de cuidar dos outros também. Cuidar do espírito, do astral do pessoal. Boa sorte aí para todos vocês. Bacana, obrigada.